Olá, meus amores, prazer falar com vocês, aqui é a Taróloga Sol. Hoje eu vim para fazer um vídeo da numerologia anual que eu falei para vocês na live que eu ia passar. Então, hoje eu vou fazer um explicativo, não vai ser aprofundado, mas vai ajudar vocês no dia a dia de vocês, no ano de vocês, para vocês entenderem um pouco como estão as energias através da numerologia, certo? Para que depois, se vocês tiverem dúvida, vocês deixem nos comentários, o que eu puder responder para vocês, eu irei responder. Antes de eu começar essa leitura, peço para vocês que deixem o like de vocês, que se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, para que vocês recebam nossas mensagens de novos vídeos e também das nossas lives que a gente fazemos aos domingos. Certo? Vamos iniciar? Numerologia anual coletiva. É o número do ano. Então, o ano que nós estamos agora é o ano de 2024. A soma de 2024 dá um número 8, certo? Então, tá aí na tela para que vocês vejam como vocês façam essa soma. Esse número 8 é um número coletivo, tá? Então, para todo o planeta Terra, todas as pessoas que estão aqui estão nessa influência numérica. Depois eu vou passar para vocês as energias de cada número, tá? As referências de cada número, o que significa cada número para vocês entenderem, certo? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a numerologia pessoal anual, tá? Então, para quem nasceu numa data, a gente vai somar o dia e o mês mais o número do ano. A gente sempre desmembra tudo pela numerologia cabalística, a gente desmembra até ficar um número, tá? Conta de 1 a 9, são 10 anos, certo? Então aqui eu coloquei uma referência para vocês de um aniversário, como se faz o mês, o ano e a soma também do anual, tá bom? Então daria aqui, no caso dessa referência que eu coloquei aqui, daria o número 4, certo? Depois a gente vai passar as informações sobre o número. Continuando. Eu vou agora passar para vocês o significado de cada número, tá? O que significa cada número para vocês. Aqui eu coloquei um pequeno significado, mas eu vou fazer um explicativo um pouco melhor. Vou explicar um pouco melhor para vocês, para que vocês entendam um pouco mais sobre o número. Número 1 é o início. É o primeiro ano de um ciclo de 10 anos. Então, tudo que vocês colocarem de ação, de novos projetos, de iniciativa, de liderança, de independência, de individualidade, é positivo para vocês, para todos, tá? Então, é um ano de positivo para novos projetos, novos inícios. Tudo que você iniciar, por exemplo, de projetos nesse ano, ele tende a perdurar durante os outros longos anos, até 10 anos, tá? É claro que pode passar sobre isso, mas a tendência é que ele continue, certo? Persistência, autoconfiança, é muito positivo também nesse número 1, audácia para novos inícios. Vocês têm todas as ferramentas necessárias para iniciar novos caminhos, né? Negativo, autoritarismo, repressão, preguiça, passividade e receios, tá? Ficar com muito receio, eu tô com medo de iniciar isso, eu tô com medo de fazer aquilo, isso pode ser prejudicial para vocês. Número 2, então eu coloquei um simples significado aí para vocês. Agora aqui é o que colabora, é o mediador, né, o que concilia, é o que equilibra as forças opostas. O que é oposto? É o equilíbrio, eu vou buscar o equilíbrio nesse momento, tá? Paciência, receptividade, solidariedade, diplomacia, tá? É um ano de diplomacia. Apesar que eu já tinha colocado aqui, né, pra vocês. Negativo, tá, gente? Negativo é medo, timidez, indecisão e também muita necessidade de estar com outras pessoas, necessidade de união, não conseguir fazer as coisas sozinhos, tá? Tô olhando pra baixo que eu tô lendo no computador aqui algumas informações para vocês. Número 3. Maré ao seu favor, é um ano despreocupado, né, como a gente colocou aí, é um ano de muita comunicação, relacionamentos com o mundo externo, muitas pessoas vão viajar para o exterior, vão se mudar para o exterior nesse ano número 3, ou vão querer isso, tá? Ir para o externo, não só exterior, outro país, mas para outra cidade e assim por diante, né? Sucesso, sorte,
beleza, fertilidade, tá? Autoexpressão e o talentos artísticos. Fala muito sobre a parte artística. Todo mundo traz algo de artístico, né? A sua essência. E aí isso vem muito à tona nesse ano número 3, certo? Bom gosto. Social também muito ativo. Social, sair, estar com outras pessoas, se comunicar, reuniões. É muito positivo no ano 3. O negativo do ano 3 é superficialidade, fofocas e exibicionismo, tá? Cuidado com conflitos, principalmente em relação à solidão, tá? Para que vocês não se aprofundem nisso e percam oportunidades. Número 4, é um ano mais estável, é um ano de ordem, é um ano de estabilidade, de buscar segurança, autodisciplina, esforços serão recompensados, claro, né? Praticidade, tá, gente? Organização e praticidade é o primordial nesse ano número 4. Espírito construtor, construtivo, trabalho, resistência, resiliência e lealdade também, junto com as pessoas que estão em volta de vocês. O negativo do número 4 é o apego ao passado, tá? Medos de mudanças, muita rigidez, certo? E avareza, né? Eu não vou gastar, vou poupar, eu não vou fazer nada e aquilo me traz travas nos caminhos. Número 5, mudanças. O número 5 a gente sempre vê como mudanças, mas é o que é livre, é o aventureiro, é a evolução. Viagens também, cuidado com excessos, tá, gente? Pode ter excessos, irresponsabilidade, falta de objetivos, ou começa algo e não termina, que isso pode trazer confusão pro caminho de vocês. Esse é o negativo, né? Mas a liberdade e os novos horizontes, querer algo novo, é o principal do número 5, tá? Número 6 é família, né? Muito familiar esse número, ele inspira muito a família, né? Responsabilidade familiar, o social, reuniões familiares, lar, tá muito voltado pro lar aqui. Comunidade também, né? Vida doméstica no geral. Generosidade, conciliador, estabilidade, companheirismo. O negativo do número 6 é acomodação. Sentir-se um Martim, né? Sentir-se uma pessoa que pesa no caminho de outras pessoas, nesse sentido, cobranças excessivas, não só para você, mas para com outras pessoas, tá bom? Cuidado para não ter complicações nos seus relacionamentos. Número 7 é o espiritual, né? O 7 a gente fala muito sobre a sabedoria, buscar sabedoria, conhecimento, aprofundar, reflexão, meditação, estudo, né, sobre o ser no geral, miticismo, espiritualismo e assim por diante, religião e assim por diante. É um ano mais tranquilo, é um ano de intuição, de estar mais conectado com si mesmo, de analisar muito, pensar muito, pesquisar muito. Fala muito sobre pesquisa, né, nesse ano. Eu quero saber mais, eu preciso saber mais sobre um assunto. O negativo é melancolia, se desligar ou se isolar demais do mundo exterior, tá? Para estar só conectado consigo mesmo e perder o sentido da vida, né? De achar que não tem mais sentido a vida, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado nesse negativo. Do número 7. Número 8. Número 8 é o material. É o material, é a riqueza material, é as responsabilidades materiais, é o reconhecimento no trabalho, é grandes chances de promoções, de desenvolver no material, de ganhar dinheiro, né, de ambição também, muita ambição, de querer algo grande, melhor, maior. Aqui fala sobre a eficiência, o sucesso, a capacidade de realização que tem nesse ano. Vocês vão estar com essa energia para quem está no ano 8, e esse ano de 2024 é um ano 8. No coletivo, né, claro. Justiça, também fala sobre justiça e verdade. Negativo do número 8, sede de poder, gente. Intolerância, arrogância, excesso de ambição. Ambição é bom, não é negativa a ambição, mas eu não posso ter isso em excesso e ultrapassar limites, tá? Tem uma linha tênue entre a ambição positiva para o meu crescimento e meu desenvolvimento e a ambição de querer passar sobre tudo e todos para conquistar o que eu quero, tá? Materialismo demais, né? No caso. Certo? Muito bem. Número 9. Número 9, o significado do número 9, o último ano de um ciclo, é fechamento.
tá? É cuidar do espiritual, é fazer limpeza, limpar a casa, limpar sentimentos, emoções, pessoas. O que não tá bem é o ano de finalizar, tá? Aqui fala sobre a compaixão, o amor incondicional por tudo e por todos, porque você vai estar mais evoluído, mas você pode entrar muito em conflitos, que aí seria o negativo, né? A realização dos ideais, a compreensão de algumas situações, como críticas, por exemplo, ou julgamentos de outras pessoas, né? É um momento de fé, é um momento de paciência, é um momento de limpeza que é necessário e é positivo para que a gente se abra oportunidades e espaço para o novo ciclo que vai entrar, né? Depois desse ciclo 9. Volta pro número 1. Negativo: solidão, fanatismo, decepção com as outras pessoas e deixar isso te afetar, né? Sacrifício para com outras pessoas, uma situação que não tem sentido e falta de fé. Tá bom? Então, esses são os 9 números, né, pela numerologia cabalística. Eu sei que tem outros colegas, outras pessoas que fazem outro tipo de numerologia, que contam o número 11, o número 12, o 22, ou pelos arcanos maiores do tarô também, né, os significados, pode colocar pelos significados das cartas do tarô. Então, assim, na numerologia a gente consegue associar muitas coisas. Eu tô colocando o básico para vocês, mas que ajuda muito vocês, tá bom? Muito bem, agora eu falei até que em algum momento eu ia falar com vocês sobre isso, sobre a numerologia kármica. Algumas pessoas nasceram em alguns dias que a gente considera número kármico, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso e vou colocar o significado de cada um desses, tá? Nascidos nos dias que são considerados kármicos, no dia 13, no dia 14, no dia 16 e no dia 19. Também está associado muito com o tarô, se associa muito com o tarô esses números, esses dias. O que seria número kármico? Muitas vezes a gente vem com algumas obrigatoriedades, vamos dizer assim, por algumas situações, por exemplo, vidas passadas, pode estar muito associado também com vidas passadas e algumas situações que ocorreram um pouco mais difíceis ou um pouco mais pesadas e que isso ainda interfere na nossa caminhada. E, gente, veja bem, eu estou colocando isso, mas vocês não vão pensar, eu tenho número kármico, eu sou difícil. Não, eu vou saber que eu tenho isso e vou saber viver melhor com essa situação. Tanto que nas referências que eu coloquei aí, eu coloquei o que vocês podem fazer de bom no caminho de vocês para limpar isso, para que isso não interfira muito no caminho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Número 13, transformação. Número 14, paciência. Tá vendo? Já coloquei aqui. Número 16, estrutura. Buscar estrutura. Não só em relação à matéria, mas como o emocional. A minha pessoa está estruturada, firme, forte, tá? 19, moderação, principalmente com gastos, certo? Então vamos lá. Número 13. Nascidos no número 13 tem o significado de grandes transformações no caminho, né? Pode ser que na vida passada foi negligente com trabalho, não trabalhava, era tipo uma pessoa que tinha uma vida com bastante dinheiro, né? Proventos, né? Como a gente fala, oportunidades, então não teve a necessidade de trabalhar, então não teve o significado, né? Não conheceu o significado do trabalhar e ter as suas conquistas. Então, esse número fala sobre trabalhar bastante, ser perseverante no seu crescimento, mesmo que seja lento, buscar, né, trabalhar sempre para a sua evolução, não desistir, né? E aqui fala sobre trabalhos minuciosos, trabalhos delicados, como artesãos, pessoas que trabalham com coisas muito pequenas, cirurgiões, então, trabalhos que tem que ter muita atenção, tá? Certo? Associado com 13 do tarô é a morte, né? 14, a temperança. Ai, gente, não tô olhando muito pra tela, mas é porque eu estou olhando o computador, tá? Aqui tá falando sobre tirar vantagens de outras pessoas, né? Mas é isso mesmo, gente. A temperança é ter paciência, ter muita paciência. Cuidado para não gastar muito dinheiro, administrar o dinheiro, não ser gastões, sabe? Vocês podem atrair pessoas no caminho de vocês e aí vocês têm que ficar atento, ter, sabe, aquela coisa de analisar bem as pessoas que queiram tirar vantagens de vocês de alguma maneira. Administrar os bens de forma a não ter percas, tá? É muito importante. No número das pessoas nascidas no dia 14 e cuidado com assinaturas de papéis,
né, assinar papéis, sempre é interessante vocês terem esse cuidado. 16, a torre, a temperança, né? Eu falei o 14. 16 seria a torre, que tem muitas desconstruções no caminho, né? Durante a caminhada. Muitas vezes vocês têm que desconstruir algo que vocês construíram para conseguir construir algo mais sólido, mais forte, né? E tomar cuidado para, por exemplo, eu vou construir algo, eu não construir à base de ilusões, de devaneios, que aí não tem solidez e isso se desmorona. Então são recorrências que podem acontecer no caminho. Mas você estando atento, você vai saber, né, aonde eu devo ir, como eu tenho que ir, os cuidados que eu tenho que ter. Cuidado com soberba, gente, né? A gente traz esses traços, orgulho, isso também pode ser algo que prejudicial para vocês, tá? Que eu coloquei preconceito. Tem muito disso do preconceito. Muitas pessoas de 16 podem ter evoluído durante sua caminhada nessa vida, mas durante uma boa parte, principalmente adolescência e infância, pode ter aquela característica de pessoas preconceituosas, tá? Não tô falando que todos são assim. Algumas pessoas podem ser assim. Certo? Nada é rígido, nada é certo. Cada pessoa é um ser único, individual, né? Mas a gente traz referências da numerologia que é colocada pra gente, tá bom? Mas vocês podem ser diferentes, claro. Nascidos no dia 19, o Sol. Então, assim, mãos de ferro, pessoas, muitos senhores, sabe? Dos escravos, pode ter essa característica do número 19. Pessoas que tinham um grau, né, de superioridade muito grande e poderia ser muito tiranos, né? Como a gente colocou aí pra vocês. Tem que tomar cuidado com a ansiedade, né? Pode ser pessoas muito ansiosas, querer as coisas muito rápido, não saber, imperativo, não saber controlar a ansiedade. As pessoas que querem tudo muito rápido, que não tem paciência nenhuma, entende? Então tem que trabalhar meditação, trabalhar relaxamentos, atividades de relaxamentos para não ter essa ansiedade, tá bom? São pessoas que mudavam, né? Que tinham influências muito grandes, na grande maioria, e mudavam a vida das pessoas. Tinha essa responsabilidade muitas vezes não é porque eles queriam ser assim, eles tinham que ser assim, né? E acabavam ficando duros demais, né? E dessa vez fica muito ansioso porque muitas vezes quer as coisas do jeito e talvez nessa vida as coisas tenham mais dificuldade de ser a sua maneira e traz aquela energia de ansiedade. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado vocês essas informações. Deixa os comentários de vocês o que vocês acharam do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e curtir e auxiliar o crescimento do nosso canal. Agradeço a todos, um beijo, desejo sempre paz, amor, luz e harmonia. Gratidão.